Importante para nós conhecer um pouco o contexto, né, deste evangelho de hoje. No templo de Jerusalém, antes de entrar no templo, existia lá o pórtico. É um lugar, um espaço enorme, onde as pessoas, antes de entrar no templo, ficavam ali circulando, e ali tinha os mestres da lei, né, os rabinos. As pessoas se aproximavam deles e consultavam questões jurídicas, né, para que eles pudessem resolver e decidir. As questões mais graves, né, que exigiam uma sentença talvez, né, mais pesada, eram conduzidas ali as pessoas, né, para o sinédrio. Rapidamente reunia lá os juízes, ali no templo, ao lado do templo, e fazia o julgamento, dava a sentença e assim resolvia. Nesse ambiente de consulta jurídica, de conversas, Jesus circulava com facilidade e sempre estava ali ensinando, assim como os demais mestres e assim por diante. E eles ficavam sempre atentos a Jesus, porque se ele dissesse alguma coisa muito, né, errada, né, ele seria conduzido de imediato para o sinédrio, já chegava a sentença, e assim eles liquidavam com Jesus na hora. Por isso, sempre esses embates ali com Jesus, né, em torno do templo. Então eles chegam para Jesus nesse momento, nesse pórtico, eles chegam para Jesus e perguntam, mais ou menos assim: ora, nós fomos já dominados por povos estrangeiros. Estamos hoje comemorando aqui a libertação. Mas estamos sobre um outro domínio, de um outro povo pagão estrangeiro, que é os romanos. E o contexto religioso da época era a expectativa, né, da chegada de um novo Messias. Quem iria libertar esse povo? Então eles chegam para Jesus e dizem assim: olha, você é ou não é o Messias que estamos esperando? Em outras palavras, mais ou menos, eles pressionam Jesus perguntando: é você o Messias? Se Jesus dissesse: sim, eu sou o Messias, o Filho de Deus enviado, pronto, está errado. Quem reconhece Messias somos nós, sacerdotes da época. Nós não te reconhecemos, então você vai ser condenado. Então era uma armadilha para Jesus. E diante dessa armadilha, essas pessoas, né, perversas, então Jesus começa, né, o texto de hoje dizendo, e antes de ler o texto, né, ou de meditar sobre o texto, mais ou menos Jesus diz assim: vocês não são minhas ovelhas. Jesus muda o assunto e começa a dizer: vocês não são as minhas ovelhas. O reino que eu estou anunciando, o reino que eu quero instaurar nesse mundo, não é melhor do que o de vocês. Não é um pouquinho mais apurado. Não é um pouquinho diferente do que vocês estão dizendo. O reino que eu venho propor é totalmente o oposto do que vocês pregam. É o oposto. Vocês não são minhas ovelhas. Aí Jesus começa então dizendo para eles, podemos imaginar aquela cena, todo mundo ali andando, e ao entorno dele ouvindo qual vai ser a resposta. Vamos imaginar Jesus de dedo, dizendo para eles assim: as minhas ovelhas, né, escutam a minha voz. As minhas ovelhas escutam a minha voz. E aqui está a primeira pergunta para nós. Eu sou ovelha, né? Eu sou discípulo de Jesus? Se sim, é porque eu escuto a sua voz. Escutar aqui não é ouvir, né? Não é ouvir o texto bíblico que foi lido, né? Escutar aqui é assimilar na sua vida a palavra, né? O projeto de Jesus.
o povo judeu, eles têm uma oração que eles rezam 3 vezes por dia, no horário exato, na direção exata, tudo muito perfeito. Shema Israel, escuta Israel. Para a religião judaica, para a nossa também religião, né, para os cristãos, escutar Deus é algo importantíssimo. Então Jesus começa dizendo para eles: as minhas ovelhas, que não são vocês, as minhas ovelhas, elas escutam, elas acolhem a minha palavra, a minha voz. Eu as conheço. Conhecer aqui não é intelectualmente, né? Eu conheço, sei. Conhecer aqui é biblicamente falando. É uma intimidade, é um amor tão grande. É uma intimidade tão grande que é como aquela do casal. É um conhecer bíblico, é viver uma intimidade, uma proximidade, um amor intenso. As minhas ovelhas, elas escutam, elas acolhem a minha palavra. Eu as conheço, eu as amo, né, profundamente, e elas me seguem. E elas me seguem. Então aqui temos 3 direcionações para sabermos se somos discípulos de Jesus, se somos ovelhas de Jesus. Escutar, né, assimilar esse projeto dele na nossa vida. Sentir, perceber, né, viver esse amor íntimo com Deus, essa comunhão íntima com Deus, né, e seguir. Porque se eu escuto a voz de Deus, se eu assimilo na minha vida o seu projeto, se eu sinto o seu amor, a sua proximidade, não tem como eu virar as costas e ir embora. Não, eu escuto, eu estou aderindo com toda a minha vida, eu sinto todo o seu amor e por isso que eu sigo Jesus. Então, para essas ovelhas, né, que escutam, que amam, né, e que seguem, Jesus fala na sequência 3 promessas, vamos dizer assim, 3 dons, né? Primeiro, né, para essas ovelhas eu dou a vida eterna, né? Aliás, primeiro, quem escuta, né, quem ama, quem me segue, Jesus diz, jamais se perderão. Jamais se perderão. Tem coisas ruins no mundo. Tem coisas ruins no mundo. Mas quem me ouve, quem vive no meu amor e quem me segue, jamais vai se perder. Depois, eu dou-lhes a vida eterna. Eu dou-lhes a vida eterna. Não é que eu vou dar, quando morrer, eu vou dar a vida eterna, não. Quem me segue, quem é minha ovelha, eu dou a vida eterna. E no texto original, não é eu dou a bios, né, a bios, que é essa vida biológica. Quem me segue, me ama, minha ovelha, eu dou não. Quem me ama, quem é minha ovelha, eu dou a zoé, né? Eu dou a vida eterna. Por isso que eu falo sempre, nós somos imortais. Nós temos 2 vidas em nós. Temos essa vida biológica que vai embora rápido, mas temos uma vida espiritual. É essa vida eterna, a vida do eterno que está em nós. E isso Jesus dá quando eu acolho a sua palavra, quando eu aceito Jesus na minha vida. Então, ele dá a vida eterna, essas pessoas, essas ovelhas não vão se perder. E terceiro, ninguém vai arrancá-la, né? Ninguém vai arrancá-las das minhas mãos. Por mais que o mundo tente, o mundo não vai tirar você das mãos de Jesus. E ele continua dizendo assim, meu Pai, que me deu essas ovelhas, é maior que todos, e ninguém pode arrebatá-las das suas mãos.
Ninguém pode arrebatá-las das suas mãos. Então hoje, celebrando esta Páscoa, esse quarto domingo, né, da Páscoa, a certeza para nós: se eu acolher a sua palavra, se eu for discípulo fiel, Ele me dá a vida. Ele me dá a vida eterna. Não vai me deixar perder. Ninguém me tira das suas mãos. E por isso, cercado desse amor, desse carinho, desse zelo por Deus, é que nos voltamos para Ele com todo o nosso coração. Nos comprometemos com Ele, porque só Ele pode dar essa vida eterna. Só Ele pode nos proteger. Só Ele pode nos defender das maldades desse mundo. Então que hoje também, cada um de nós, nesse processo espiritual, possa abrir o seu coração e deixar-se conduzir por Deus, né, pelo amor de Deus.